Aos 32 anos, depois de uma vida inteira tocando nas noites paulistas, Doutor Curioso finalmente subiu ao palco para cantar para uma multidão. Mas no momento de soltar a voz, ele acordou. Aos 17, Murilo escreveu a música que abriria as portas da fama para ele. Mas a letra sumiu assim que se levantou para pegar papel e caneta. Mas com Paul McCartney foi diferente. Ele compôs uma canção que seria a música mais regravada da história, de acordo com o Guinness Book. Pois é, você já deve ter entendido. Foi um sonho que virou realidade. Numa manhã de maio de 1965, Paul acordou com uma melodia na cabeça. Sem perder tempo, ele foi para o piano e tocou a música completa. Dias depois, fez a letra definitiva para a canção que ganhou o título de Yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mas como isso é possível? Antes de responder essa pergunta, é preciso entender por que a gente sonha. E o primeiro passo é entender o que acontece com o nosso cérebro quando a gente dorme. E para isso vamos contar com a ajuda de 3 especialistas no assunto. Esse é o Paulo Sérgio Boggio. Ele é quem coordena as pesquisas do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Dr. Felipe Lessa é psicanalista e apaixonado pelo tema. E o último integrante dessa equipe é o Dr. Alexandre Bossoni, neurologista que vai ajudar a desvendar os mistérios dos sonhos mais profundos. Para falar de sonho, precisa ser falado sobre sono, os estágios do sono que a gente tem, os momentos onde a gente sonha e como esses sonhos se relacionam com a atividade cerebral. A gente sonha porque toda noite nós temos um rebaixamento da nossa atividade mental, mas ele não é pleno a noite toda. Você vai ver aí alguns estudos dividem o sono em algumas fases, quer dizer, o sono leve, o sono médio e o sono profundo. O sono médio é essencialmente aquilo que é conhecido como sono REM. Os sonhos se formam em 2 das 3 fases mencionadas pelo Dr. Felipe. No sono mais lento e no sono médio, o chamado sono REM, que significa movimento rápido dos olhos, que acontece no momento de atividade cerebral mais rápida. No sono profundo, a atividade cortical é muito baixa. Ela existe, mas ela é muito baixa. Ela não é suficiente para sustentar uma forma de pensamento, ainda que absurda, contraditória, etc. Mas antes deste período, o sono passa por 4 estágios rápidos. O estágio 1, que pode durar até 7 minutos e é referente à transição da vigília para o sono. Nessa fase, pode-se despertar por qualquer coisa e ter noção do que acontece em volta. E isso é comum. Sabe aquele momento que estamos quase dormindo e de repente sonhamos que estamos caindo? É nesta fase que esse tipo de coisa acontece. Nos estágios 2 e 3, o sono vai se aprofundando cada vez mais, diminui a frequência das ondas cerebrais e os músculos relaxam. E por fim, o estágio 4, o último antes do REM, começa cerca de 1 hora depois que se adormece. Alguns estudiosos do tema acreditam que o sono REM tem a função de restaurar o cérebro. Este, aliás, aproveita o período REM para sintetizar os neurotransmissores, substâncias que ajudam as suas células a enviar impulsos nervosos.
O primeiro sono REM da noite não dura mais do que 3 minutos. Então, volta-se aos estágios 4, 3 e 2 regressivamente, até o ciclo recomeçar. O curioso é que a cada mudança de estágio do sono, o corpo muda de posição. Um adulto normal se mexe em média 18 vezes durante a noite. Já sabemos que o sono é fundamental no processo de sonhar. Mas afinal, o que é o sonho? Desejos, uma certa intenção inconsciente do sonhador. Sempre o sonho tem uma narrativa. E aí que começa a ficar interessante. É uma narrativa mais ou menos como as narrativas que a gente tem na nossa vida diária. Supondo que uma pessoa passe 1/3 do dia dormindo e ocupe 1/5 do tempo de repouso sonhando, ela passa um fim de semana por mês totalmente desligada do mundo consciente. Em uma existência de 75 anos, os sonhos correspondem a nada menos que 5 anos completos. Até a metade do século XX, os cientistas acreditavam que o cérebro se desligasse totalmente durante a noite, com o único objetivo de descansar. Hoje, sabemos que não é bem isso. Dormimos por 3 motivos: para economizar energia, para manutenção do corpo e para consolidar a memória. E é aí que entra o sonho. Ele ajuda na consolidação da memória. Inclusive, os bebês, fetos e animais também sonham. O sonho parece ser o resquício consciente para você readministrar tudo aquilo que você experimentou durante o período acordado. Mas vamos com calma. Se os sonhos são desejos e pensamentos do indivíduo, como explicar os pesadelos, por exemplo? É muito difícil para nós, para qualquer um de nós, admitir que nós temos raiva das pessoas que a gente gosta. Quando nós dormimos, durante o sono, as exigências morais e estéticas, elas são extremamente relaxadas. Isso explica os pesadelos relacionados com pessoas do nosso dia a dia. Mas e aqueles pesadelos com coisas que nunca vimos? Preste atenção. Imagine que o nosso cérebro está dividido em departamentos. Nele, existe um departamento chamado inconsciente. Quando nós estamos acordados, a nossa consciência faz o tempo todo uma operação de separar o que é realidade do que é fantasia. Tudo que não é real vai para o inconsciente. E todos os arquivos que estão lá ficam inacessíveis quando estamos acordados. Já quando dormimos, somos encaminhados para este departamento, onde podemos brincar com as imagens sem qualquer censura. Temos o melhor Photoshop do mundo dentro de cada um de nós. Então eu posso ter visto uma imagem aos 12, 14, 16 anos de idade e agora, aqui perto dos 50 anos, eu vou lá e faço recurso a essa imagem e remonto ela e falo, mas eu nunca vi isso. Por quê? Porque eu peguei coisas que eu já nem lembrava bem, que eu sabia, que eu tinha registrado na minha memória, outras que eu conheço, compus elas todas e produzi uma outra imagem. Durante o sono, os nossos lobos frontais, que estão nessa região, que são aqueles responsáveis pela nossa crítica, pela nossa racionalidade, pelo nosso julgamento, eles estão funcionando muito pouco. Isso, em contrapartida, permite, por exemplo, que outras áreas do cérebro estejam mais ativas, regiões mais posteriores e as regiões relacionadas mais com sensações e com emoções. Isso ajuda a gente a explicar o porquê que, por exemplo, o conteúdo do sonho geralmente é um conteúdo bizarro. Ter pesadelos, na verdade, não é coisa extraordinária. Um estudo realizado recentemente analisou 500 homens e 500 mulheres e mostrou que é muito mais comum sentir medo, ansiedade e apreensão durante a noite do que a alegria ou felicidade. Depois de saber o porquê a gente sonha e o que são os sonhos, é hora de entender o que aconteceu com Paul McCartney. Dizem os estudiosos do tema que se não sonhássemos, perderíamos a capacidade de resolver os problemas. Algumas pesquisas recentes relacionam o sonho aos insights, que são aquelas sacadas geniais que mudam o mundo.
Isso nos ajuda a entender o que aconteceu com McCartney. O mesmo processo se repetiu com o químico alemão Kekulé, apontado como um dos descobridores do benzeno, molécula em forma de anel com 6 átomos de carbono. Ele disse que a descoberta surgiu de um sonho em que viu uma serpente mordendo o próprio rabo. Ela consegue produzir associações menos óbvias, menos esperadas pela consciência. E quando ela produz essas novas associações e novos links entre as coisas, às vezes ela soluciona um problema. Essas são situações mais raras, porém possíveis. Agora, se você é daqueles que ao ter um sonho que pode mudar a sua vida, corre o risco de não realizar por ter dificuldades de se lembrar daquilo que se produziu durante a noite, anote essas dicas. Registre qualquer fragmento do sonho. O hábito de escrever aquilo que se produziu durante o sono aguça a memória e nos condiciona a recordar. Se despertar na madrugada, faça isso imediatamente. Temos cerca de 5 sonhos por noite. Acordar rapidamente, listando suas atividades para o dia que se inicia, faz com que seus sonhos desapareçam da sua mente. Por isso, ao despertar, se esforce para lembrar dos sonhos. Isso estimula o seu cérebro. Por fim, se você deseja encontrar a resposta para algum problema, fixe o pensamento nele antes de dormir. Ao ir para a cama, aproveite para associar um lembrete ao assunto, como um post-it ou um objeto do quarto. Ao vê-lo pela manhã, você vai se lembrar justamente de não se esquecer do sonho. Quem sabe não é nos sonhos que você vai encontrar o caminho para realizar aquilo que deseja. Mas se isso não acontecer, não se preocupe. Afinal, ainda há certas coisas entre a vida real e os sonhos que estão além da ciência. Para começar, não dá nem para saber se você vai acordar daqui a pouco e descobrir que tudo isso foi um sonho.